Olá, bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior, a gente explorou o universo dos socialistas utópicos. Gente como Robert Owen, sabe? Eles tinham sonhos incríveis de uma sociedade mais justa. Mas, na visão de Friedrich Engels, faltava uma peça-chave para que esses sonhos saíssem do papel. E é essa peça que a gente vai investigar hoje. Pois é, para o Engels, o problema não era a falta de boas intenções. Longe disso. O que faltava era um método, uma maneira de enxergar e entender a realidade como ela de fato funciona. Sem ter uma base sólida para analisar o mundo, os planos deles, por mais geniais que parecessem, acabavam virando, bem, só sonhos mesmo. Utopia. Então, que método é esse que, na visão do Engels, muda completamente o jogo? Hoje, a gente vai fundo na dialética. É o conceito central que ele apresenta no segundo capítulo da obra dele, do socialismo utópico ao socialismo científico. Ok, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com um choque entre duas formas de pensar. Depois vamos seguir a jornada da dialética, passar pela revolução que Hegel causou, ver a virada para o materialismo e finalmente entender como tudo isso acaba transformando o socialismo numa ciência. Bom, para começar, Engels coloca no ringue dois jeitos bem diferentes de pensar. De um lado, a metafísica e do outro, a dialética. E olha, isso não é só papo de filósofo, não. São, na real, duas lentes completamente distintas para a gente olhar para o mundo. Para entender bem essa diferença, é só pensar no seguinte: é como comparar uma foto com um filme. O pensamento metafísico, segundo Engels, é o que tira fotos da realidade. Ele olha para as coisas como se elas estivessem paradas no tempo, isoladas, sabe? Já a dialética assiste ao filme inteiro. Ela entende que tudo está se mexendo o tempo todo, tudo conectado numa rede de relações que não para nunca. E essa ideia, olha, não é nada nova. Engels vai lá na Grécia Antiga e resgata filósofos como Heráclito, que já sacava que tudo flui. Essa frase dele, tudo é e não é, pega exatamente a essência da coisa. Nada é estático, tudo está sempre se tornando algo novo e deixando de ser o que era antes. É exatamente aí que o pensamento metafísico se enrola. Pensa bem, como é que se define o momento exato da morte? É um processo. Ou então um ser vivo que a cada segundo está se renovando, sendo ele mesmo e ao mesmo tempo um outro. A metafísica, com aquelas caixinhas de sim ou não, simplesmente não dá conta de pegar a complexidade da vida real, onde causa e efeito vivem trocando de lugar. É aquela velha história de só ver as árvores e perder o bosque inteiro de vista. Ué, mas se a dialética era algo tão natural para os gregos, por que ela ficou, digamos, esquecida por tanto tempo? A história das ideias é cheia de reviravoltas e com a dialética não foi diferente. Vamos ver como foi que ela voltou para o centro do palco. Como essa linha do tempo mostra, a dialética dos gregos acabou dando lugar a séculos de domínio do pensamento metafísico. E Engels argumenta que isso até teve seu motivo. A ciência moderna, com figuras como Bacon e Locke, precisava primeiro desmontar a natureza, sabe? Classificar, analisar pedacinho por pedacinho. Esse foco nas partes, e não no todo, acabou fortalecendo essa visão metafísica. Mas essa visão já estava com os dias contados. E bem no meio desse furacão filosófico surgiu um nome que vai mudar as regras do jogo para sempre: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. O feito de Hegel para os olhos de Engels foi simplesmente gigantesco. Ele foi o primeiro a pegar a dialética e usar para entender tudo: a natureza, a história, o pensamento humano. De repente, a história deixava de ser só um monte de acontecimentos aleatórios e passava a ser vista como um processo, com uma lógica interna, um motor de desenvolvimento. Só que o Hegel tinha um detalhe, um probleminha filosófico. Ele era um idealista. E o que isso quer dizer? Bom, para ele, o mundo material, esse que a gente vê e toca, não era a realidade principal. Era, na verdade, só uma manifestação de uma ideia abstrata, que já existia antes de tudo. Ou seja, o pensamento vinha primeiro, a realidade depois. Como diz a citação, isso deixava o mundo de cabeça para baixo. Em vez das nossas ideias serem um reflexo do mundo, era o mundo que se tornava um reflexo das ideias. A dialética estava ali, funcionando, mas no mundo das ideias, não no mundo material, concreto. Então, era preciso virar o Hegel de volta, colocar os pés dele no chão, na realidade, e essa correção gigantesca é justamente a passagem do idealismo para o que Engels vai chamar de materialismo moderno. E essa virada não aconteceu do nada, não. Duas coisas muito fortes empurraram ela. Primeiro, a ciência.
A teoria da evolução de Darwin, por exemplo, mostrou que a natureza não é fixa, ela tem uma história, um processo de desenvolvimento. E segundo, a própria história acontecendo. As revoltas dos trabalhadores por toda a Europa mostravam, na prática, que o motor da história não era uma ideia abstrata, mas o conflito bem real entre as classes sociais. Isso tudo levou a uma conclusão que, na época, foi uma bomba. A base real de uma sociedade, ou seja, o jeito que a gente produz e troca as coisas, é o que explica todo o resto, a superestrutura, que são as leis, a política, a religião, as ideias. Em outras palavras, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. E é agora que a gente chamarra tudo. Esse novo jeito de entender a história, o jeito materialista, vai transformar o socialismo para sempre. Vai tirá-lo do campo da moral e trazê-lo para o campo da análise científica. O socialismo, então, deixou de ser aquela ideia de um gênio que, sozinho, inventa uma sociedade perfeita. A tarefa agora era outra, era analisar o processo histórico e econômico que criou o capitalismo e o conflito de classes, e a partir daí, encontrar dentro do próprio sistema as ferramentas para superá-lo. Para dar o selo de ciência a esse novo socialismo, Engels destaca duas descobertas fundamentais feitas pelo parceiro dele, Karl Marx. A primeira a gente já viu, a concepção materialista da história. A segunda foi basicamente desvendar o segredo mais bem guardado do modo de produção capitalista. E esse segredo se chama mais-valia. Marx mostrou que o capitalismo funciona pegando para si uma parte do trabalho que não é paga. Como assim? O trabalhador, durante o dia, cria um valor muito maior do que o valor do salário que ele recebe. Essa diferença, esse valor a mais, é a mais-valia. É daí que vem todo o lucro e a acumulação de capital. Então, juntando essas duas peças, a dialética materialista e a teoria da mais-valia, o socialismo se transforma. Ele deixa de ser um sonho bonito, uma utopia, e se torna uma ciência, que tem como tarefa analisar o mundo real para poder transformá-lo. Toda essa jornada pela dialética que o Engels nos propõe mostra o poder que um método de pensar tem de virar de cabeça para baixo a nossa visão da realidade. E isso nos deixa com uma pergunta final que vale muito a pena pensar. Quais são os métodos, as formas de pensar invisíveis que estão moldando o jeito que a gente enxerga o mundo hoje, muitas vezes sem a gente nem se dar conta?